executar, mas a nossa obra estava para parar, né? A gente estava já com poucos recursos, aí veio uma instituição aí, que você deve comentar depois, e nos fez uma injeção de ânimo, né? Uma injeção de recursos que proporcionou a gente a continuar tocando aquela obra. É uma questão de gratidão até eu citar aqui. Eu tive numa reunião do Cicobi Centro de Ji-Paraná, mas a reunião foi aqui em Porto Velho e eles apresentaram o balanço do ano passado e apresentaram lá que eles fizeram uma doação de R$300 mil para essa obra dos Filhos de Irã, que é essa casa de apoio. Então, Cicobi Centro, Ji-Paraná, esse dinheiro veio, lógico, do Cicobi, que a central é Ji-Paraná, Cicobi Centro. Tem agência aqui também, eles enviaram esse dinheiro para dar o apoio a essa obra. Então, Cicobi, além do trabalho excelente que vocês fazem com os associados, com os cooperados, vocês ainda fazem trabalho social, e isso é bonito e tem que ser honrado, tá? Abraço aí. O senhor falou de mestre de obras, o senhor foi grão-mestre, hoje o senhor é grão-mestre ad vitam, o senhor foi grão-mestre da Glomaron durante um período, foi o início dessa obra aqui, foi quando idealizou isso? Eu fui grão-mestre de 2015 a 2019 e a gente fez a fundação, né, a criação, digamos assim, dessa casa de apoio no dia 25 de março de 2017. Então, estamos agora, né, a semana passada fizemos 9 anos de atividades. A pedra fundamental, que foi o início da obra, foi feito no dia 24 de junho. Então, de março a junho, a gente fez aí a fundação, né, lançou a pedra fundamental dessa casa de apoio. É bom destacar, né, muita gente ajudou, mas eu queria destacar também aqui nesse momento. À vontade, pode. Para falar bem, a gente fala de todo mundo. Pode ficar à vontade. O empresário Antônio Bisconcin, da Concreaço. Concreaço. Olha, parabéns. Concreaço Cacoal. A gente tinha recebido a doação de um terreno ao lado do Hospital de Amor. Não sei se você já prestou atenção, ali ao lado tem uma ruazinha que passa por fora dos muros, né, do Hospital de Amor. E a gente tinha pego um terreno do lado, né? A mesma pessoa que doou aquela área para o Hospital de Amor, ela estava doando também uma área para a gente fazer essa casa de apoio. Só que quando eu fui olhar a obra, era um grotão, assim, uma descida, né? Tinha um córrego lá. E eu pensei ali, eu ia gastar muito dinheiro com aterro. E como eu conheço bem da área, um aterro daquele tamanho, para ele se solidificar, leva muitos anos. Sim. Então eu poderia fazer um aterro, construir uma casa e com o passar do tempo o aterro ia cedendo, né? E a casa ia rachar, e eu fiquei muito preocupado. E o senhor está falando com propriedade, que o senhor é engenheiro. Sou, né? Engenheiro. E eu saí de lá aquele dia muito triste, e buscando ali perto, ali na região, alguma área que eu pudesse comprar, porque o dinheiro que eu ia gastar para aterrar aquilo e deixar lá no ponto de construir, eu poderia já comprar uma outra área. E eu vim para casa naquela angústia. Quando foi no outro dia cedo, me ligou um irmão nosso da maçonaria de Cacoal, perguntando se eu já tinha a área para construir, porque o empresário lá de Cacoal tinha visto, né, que eu fiz um café da manhã com a imprensa quando eu lancei, né, essa obra da casa de apoio. E aí ele viu essa matéria, né, saiu nas televisões, e ele ligou oferecendo uma área, o Antônio Bisconcin, o dono da Concreaço. Cara, e é a área que a gente tem hoje, praticamente em frente. Eu tinha olhado essa área, mas não sabia de quem era. Eu vi lá uma placa da Concreaço, ia entrar em contato, ia propor. Mas parece que Deus coloca a mão assim na hora certa, né? E aquilo ali foi como um bálsamo sobre a minha cabeça, assim, deu um alívio, né? E ali a gente começou a progredir com a questão da obra. Ele fez a doação completamente custo zero, doou tudo. A gente fez outra coisa que demorou também, para a gente fazer a escritura, né? Demora demais.
teve que desmembrar a área, né? E, enfim, é muito demorado mexer com cartório, com os órgãos governamentais. A gente demorou mais de ano para documentar. E eu tinha uma coisa na minha cabeça de não começar qualquer tipo de obra lá antes de ter a escritura, antes de ter a propriedade do imóvel. Sim. Então isso para mim era muito claro, né? Então a gente gastou um tempo. Dentro da área que nos foi doada passava uma estrada que era uma passagem de servidão para os moradores dos sítios, né? Lá dos fundos, e a gente teve que construir uma outra estrada. Então tem toda uma história longa aí, mas Deus sempre foi abençoando. Tem uma cascalheira ali próximo, né? Eu não vou lembrar o nome do dono da cascalheira, porque a gente só chamava ele de Dedinho, né? O Dedinho. Dedinho é o apelido. O apelido dele. Dedinho, o apelido é legal e ó. E ele doou pra gente todo o cascalho. Olha todo, aí, que legal. Para fazer a estrada, para aterrar o local onde seria construída a casa. Ele doou tudo. Ele falou: Aldino, eu só não posso levar lá para ti. Mas se você chegar aqui com o caminhão, com a caçamba, eu encho quantas você quiser. Olha que legal. E foi assim que a gente começou. Fizemos a parte da fundação das estacas, né, do primeiro bloco. E aí terminou meu mandato, mas graças a Deus veio o nosso atual grão-mestre, que é o irmão Paulo Tupã, um coronel PM da reserva, também muito trabalhador, e ele pegou e é o que você vê lá. Você passa lá, quando eu entreguei era apenas uma espécie de paliteiro, né? Era só as colunas, algumas vigas, e só de uma etapa, né, de um primeiro bloco. Hoje a casa está bem adiantada. Ele quer até o final do ano já entregar a parte térrea, para já começar a atender a essa demanda que é muito grande. E atendendo ali as pessoas na parte térrea, a gente vai continuar devagarinho a construir os outros pavimentos. É o térreo mais 2 pavimentos, são 3 pisos, né, no total. Interessante, você falou, agradeceu a Deus e falou que foi provisão divina, né? Provavelmente o grande arquiteto estava vendo os pedreiros lá ansioso para fazer alguma atividade, e ele disse: eu sou arquiteto, eu é que mando e vou fazer. Como é importante para as pessoas de casa, para a gente entender melhor as instituições, né? E não se ligar em histórias furadas, né? Qual a relação da maçonaria e Deus? Fala para nós, é importante isso. Vamos lá. Primeiro que maçonaria não é religião. Não é religião, ponto 1. E não tendo nenhum vínculo com religião, não pode ser seita também. E para ser seita tem que ter algum vínculo com alguma área religiosa. Então maçonaria não é religião. Maçonaria é uma associação de homens, e o objetivo da maçonaria é o aperfeiçoamento do ser humano. E para entrar tem que crer em Deus. Tem que crer em Deus para entrar. Não importa a religião, não importa a religião. Tem que crer em Deus. Exatamente, ele tem que crer em Deus, senão não entra na maçonaria. Esse ponto é importante também. Então, digamos assim, a religiosidade, ela é muito forte dentro da maçonaria, porque cada um tem a sua religião. Nós temos evangélicos, nós temos católicos, tem budista, muito pouco, mas tem espírita. Tem espírita também, espírita tem bastante, tem judeu, tem muçulmano. Então a diversidade ela é grande, mas mais de 90% são cristãos, entre católicos e evangélicos, protestantes. Então mais de 90% são cristãos. Então a religiosidade dentro da maçonaria ela é muito forte, né? Não é discutida nem debatida lá dentro. A gente não debate religião, cada um tem a sua. O lugar dele cultuar a religião dele é na igreja dele. Lá na maçonaria, como não é religião, a gente também não trata de religião. Então, o nome Grande Arquiteto do Universo vem de uma passagem bíblica que está lá em Hebreus 11:10, e dizendo, né, que Deus era o grande arquiteto, né, o grande construtor. E aí a gente tira isso e chama de Grande Arquiteto do Universo, até em respeito, né, aos irmãos que têm religiões diferentes.
Porque, não vou entrar em detalhes, mas, por exemplo, o Deus do judeu é o mesmo do cristão. O Deus do muçulmano é o mesmo do cristão. Embora o muçulmano chame de Alá na língua deles, mas é o mesmo Deus. Se você pegar a base é o Velho Testamento. São 5 Moisés, exatamente. Então, o que vai mudar é que houve uma época que veio um ser humano, né, filho de Deus, e mudou isso. Então, Jesus veio e falou: eu sou o filho de Deus, eu sou o Messias, o enviado que o Velho Testamento anunciou, sou eu. Depois de quase 600 anos, veio outro e disse: não era Jesus o Messias sou eu, Maomé. Então ele se intitulou Messias, não era Jesus. Para o judeu, o Messias não era Jesus e nem Maomé, eles ainda aguardam a vinda do Messias. Então, mas a base, a origem é a mesma. É o Deus do Velho Testamento, é o mesmo do cristão, é o mesmo do judeu, o mesmo do muçulmano. Então, em respeito a essas várias religiões, é que a gente intitula de grande arquiteto do universo, mas não é o Deus da maçonaria. É apenas uma forma da gente chamar o Deus de cada pessoa que está lá dentro com a sua religião. Aldino, tem uma coisa interessante, se a gente for avaliar a religiosidade, fé e tal, tem várias passagens bíblicas que falam da importância da obra. Pelas obras vos conhecerei. Será reconhecido. Pelas obras que eu conhecerei quem é de Deus ou quem está na fé, quem está no caminho. E também tem uma parte que fala: a letra mata e o espírito vivifica. Então, quem questionar a maçonaria tem que pelo menos refletir sobre essas questões. Quem é que está fazendo a obra de caridade? Quem é que está fazendo bem? Quem é que está ajudando? E isso sem aparecer, porque os maçons não saem por aí: eu estou fazendo isso. Eu, como jornalista, que estou interrogando aqui, estou entrevistando o nosso grão-mestre ad vitam, da Glomaron, Aldino Brasil. Então, tem que refletir sobre isso. O que o senhor acha, mestre? Faz sentido sobre essa questão? São muitas atividades da maçonaria. É importante isso que você falou, porque tem muita gente que ouve alguém falar sobre maçonaria e acredita naquilo, mas não procura investigar a verdade, né? Não procura saber o que aquela pessoa realmente conhece de maçonaria. Por exemplo, eu não consigo entender, já pesquisei, já procurei, mas não consigo entender em que momento que a maçonaria passou a ser inimiga dos evangélicos. Não consigo localizar. Porque na época que os evangélicos, que os protestantes foram perseguidos, a maçonaria acolheu eles. Eles faziam seus cultos religiosos dentro das lojas maçônicas. Quem trouxe a maçonaria para o Brasil, tanto a Igreja Batista quanto a Assembleia de Deus, quanto a Metodista, foram maçons. Maçons americanos trouxeram para o interior de São Paulo a Igreja Batista. Então, o laço entre a maçonaria e a Igreja Batista e as igrejas protestantes sempre foi muito forte. Eu não sei em que momento alguém inventou que maçonaria era coisa do diabo, que não cabia, né, ao protestante, ao evangélico, estar na maçonaria. Eu não consigo entender. E o pior é que muitas pessoas, inclusive pastores, falam do que não sabe, do que não conhece, nunca foram maçons, não têm conhecimento, falam e os fiéis acreditam, sem procurar saber o que aquele pastor conhece de maçonaria, por que ele fala aquilo. Porque o vínculo da maçonaria com os evangélicos sempre foi muito forte. A proteção entre os dois sempre existiu de forma muito atuante. De repente, eu até hoje não consegui localizar em lugar nenhum quem foi que inventou essa dissidência, essa querela, né, entre as instituições. Até porque a maçonaria não disputa com nenhuma igreja, porque a maçonaria não é religião, ela não é igreja. A nossa busca é pelo aperfeiçoamento do homem. Então, enquanto tiver homens na sociedade que necessitem serem aperfeiçoados, a maçonaria vai existir.
O dia que a sociedade estiver toda perfeita, não precisar mais de nenhum ser humano ser aperfeiçoado, a maçonaria pode fechar as portas com um largo sorriso no rosto e aquela sensação do dever cumprido. Mas enquanto tiver um homem na sociedade que necessita ser aperfeiçoado, ser melhorado, a maçonaria vai existir. E é a instituição mais antiga do mundo, né? A instituição, nos moldes que ela foi criada, é a mais antiga do mundo ainda em atividade. Então, se fosse algo ruim, algo do diabo, algo do demônio, com certeza Deus já tinha acabado. Aí eles falam muito porque as nossas reuniões são fechadas, né? É uma tradição nossa, né? Nós já fomos perseguidos muito no passado, então a discrição sempre fez parte até da nossa sobrevivência no passado. Mas todo crente sabe que para Deus não há nada escondido. Então tudo que a gente faz dentro do nosso templo, Deus sabe que faz. Ele está lá presente, Ele vê, Ele sabe. Então se fosse algo ruim para a sociedade, Deus já tinha acabado com a maçonaria. Existe um movimento maçom grande no Brasil que para que os maçons apareçam agora. Porque antigamente, até por perseguição, por preconceito, então os maçons se fechavam e faziam a sua atividade, trabalhavam muito, mas eles não se expunham, né? E agora existe um movimento para que o maçom mostre que é maçom, para as pessoas olharem e verem o exemplo que ele está dando na sociedade. É como eu te falei, né? Antigamente a maçonaria ela foi muito perseguida. Na época da Segunda Guerra Mundial a perseguição foi muito grande. A maçonaria foi fechada em vários lugares do mundo, né? Porque a maçonaria trabalha, como eu te disse, o aperfeiçoamento do ser humano, né? Eu acho que o ser humano aperfeiçoado, de mente aberta, talvez não seja bom para alguns sistemas políticos, né? Então, exatamente, a perseguição vem. Não vamos longe, na época de Getúlio Vargas, ele fechou a maçonaria no Brasil. Também com essa preocupação, esse medo, né? Mas a gente sempre trabalhou pelo lado correto, pelo bem. Então, se é para combater o despotismo, a tirania, o erro, a gente vai estar presente, vai estar atuando. Mas a gente jamais vai ser contra aquilo que é bom para a sociedade, aquilo que é bom para o ser humano, né? Nem vai ser contra, aliás, é estimulado a fazer parte de qualquer movimento que venha melhorar a sociedade. Exato. É uma regra do maçom. Participe e ajude a melhorar ainda mais o meio em que você vive. Isso é Então, naquela época, como você falou, a maçonaria ela era tão discreta que muitos falavam que era secreta, né? Mas era muito discreta. A gente tinha, às vezes, pessoas na família que a gente não sabia que eram maçons. A gente sabia que saía, né? Determinado dia da semana, ia para uma reunião, mas ninguém sabia que era maçom, que era escondido. Maçom. Ele ia para a reunião dele e fim de papo. E hoje em dia, com a modernidade, a tecnologia, o encurtamento das distâncias, essa descrição ela tende a diminuir, assim. Não precisa nem a gente criar um movimento para isso ocorre de forma natural. Então, dizer que é secreta não é, porque se qualquer pessoa for num cartório desse de registro, vai estar lá registrado, né, nossos estatutos, as nossas constituições, está tudo registrado lá. Então, não há segredo. Quando um grão-mestre é eleito, né, o nome dele vai para uma ata de eleição em posse, que é registrada em cartório, vai para os bancos, vai para a Receita Federal, os presidentes das lojas, que a gente chama de venerável mestre, é a mesma coisa. Então não há segredo. O que pode ainda existir é uma descrição e cada vez menor. Olha só. Aldino, você nasceu aqui em Porto Velho, né? Beiradeiro aqui. Fala um pouquinho para nós e conta que eu soube que você foi o único maçom rondoniense a ocupar um alto cargo na Confederação das Grandes Lojas do Brasil, é isso? Isso. Secretário. É isso mesmo. Eu falo com muito orgulho, não pelo cargo, mas por ser rondoniense, por ser beiradeiro.
ter saído daqui das barrancas do Rio Madeira. E quando eu terminei meu mandato como grão-mestre, né, nas grandes lojas, que foi de 2015 a 2019, logo na sequência, em 2021, eu fui eleito, a eleição de apenas 27 votantes, que são 27 grandes lojas, exatamente. Um de cada estado. Um em cada estado. Então, uma eleição muito difícil, eu fui eleito, né? E assumi o cargo de secretário-geral da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, que é a CMSB, Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil. Então, eu tenho orgulho por ter sido rondoniense, por ter levado Rondônia não só ao Brasil, mas ao mundo, porque isso abre portas. Eu participei de reuniões no mundo inteiro, né, representando a nossa confederação e levando o nome de Rondônia. Quando a gente estava nas mesas, nas reuniões, que eu falava que era de Rondônia, eu diria que 90% das pessoas não sabiam o que era Rondônia e nem onde era Rondônia. Sabia que eu era do Brasil, né? O Aldino é do Brasil. Quando eu falava que era de Rondônia, eu tinha que mostrar no mapa, né? Eu sempre andava no celular já com o mapa para eu mostrar onde era Rondônia, né? Eles ouvem falar de Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro, Maragogi, nem lembro do estado, né? Mas Maragogi, eles falam muito, né? Então, os pontos turísticos eles conhecem bem. Porto de Galinhas, eles não sabem se é Bahia ou Pernambuco. Não, é Porto de Galinhas. Agora, Rondônia é difícil. Então, eu me orgulho de ter levado o nome de Rondônia, de ter representado Rondônia e fiz um trabalho à altura, um trabalho de excelência, um trabalho à altura do nome do povo rondoniense. Olha aí. Como é a relação Glamarón e Gobi, que são duas potências? Porque eu sempre ouço o grão-mestre Claudenilson, aliás, deve ter uma excelente relação, porque ele está sempre se referindo a Glamarón e falando da importância de ajudar no projeto de vocês lá da Casa de Apoio. É bem tratado. Vocês ainda têm o garante de amizade em cada uma para manter as relações alinhadas? Fala para nós. Vamos ver se eu consigo fazer um parâmetro da maçonaria brasileira aqui para você. A maçonaria brasileira ela tem 3 grandes vertentes. A mais antiga é o Grande Oriente do Brasil. Foi criada em 1822, no dia 24 de junho de 1822. Quando chegou em 1927, foram criadas as grandes lojas. Não as 27 num dia só. Foram criadas 9, depois mais 9, e assim veio, né? A última foi a do Tocantins, Rondônia. Foi criada, acho que tem 2 mais novas que Rondônia só. O Acre foi criado antes de Rondônia, em termos de grande loja. Quando foi em 1973, houve mais uma criação de outras potências maçônicas, né? Que foram os Grandes Orientes Estaduais. E aí, vamos lá, o Grande Oriente do Brasil, que é o mais antigo, o sistema de governo deles é tipo o governo brasileiro, é federado. Então tem a Federação Grande Oriente do Brasil, o poder central é em Brasília, e aí os estados dependem, né, do poder central. As grandes lojas e os grandes orientes estaduais são confederações, o sistema de governo parecido com o dos Estados Unidos. Os estados são independentes, mas se reúnem em uma confederação. As grandes lojas é a Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, a CMSB, e os grandes orientes estaduais é a COMAB, é a Confederação Maçônica Brasileira. Então são essas 3. Se a gente for analisar no Brasil, tem mais de 115 instituições que se dizem maçonaria, mas a gente só reconhece essas 3. É o Grande Oriente do Brasil, Brasília, com as suas obediências nos 26 estados, mais o Distrito Federal. Então, as grandes lojas seriam mais 27, e os grandes orientes estaduais, que se não me engano não atingiram ainda os 27, estão com 25. Então isso tudo aqui para a gente é maçonaria brasileira. O restante são instituições que se autoproclamam maçonaria, mas que a gente não reconhece. Aqui no estado de Rondônia nós temos
o Grande Oriente do Brasil, Rondônia. Que a gente chama de GOB, né? GOB Rondônia, a Glomaron, que é a grande loja maçônica do estado de Rondônia, e há uns 2 anos atrás foi criado também o GOR, que é o Grande Oriente de Rondônia, que é o da Comab. Então aqui em Rondônia nós temos as 3 potências maçônicas bem definidas, né? As mais antigas, com maior número de membros, é o Grande Oriente do Brasil, Rondônia, e a Grande Loja. E para a população, elas não têm conhecimento dessa divisão administrativa, né? E que na verdade, para eles tudo é maçonaria. E que na verdade essas 3, todos os membros, eles se consideram irmãos e um vai na loja do outro participar das sessões, ajuda nas atividades, né? Exatamente. Então, digamos que são divisões meramente administrativas. Sim. De resto, é maçonaria, todo mundo é irmão. Né? A relação entre... Vou falar aqui do Grande Oriente do Brasil e da Glomaron, porque são as mais antigas, né? Então, a relação sempre foi muito boa, sempre foi afinidade muito grande. Então, nós nos ajudamos em tudo. Tanto é que agora, para o Grande Oriente do Brasil, eu estou ajudando eles a fazer o planejamento estratégico do Grande Oriente do Brasil. Que legal. Então, o centro cultural que está sendo construído lá na sede do Grande Oriente do Brasil, eu também tenho ajudado também na parte de engenharia, de projeto, de dar pitaco, digamos assim, né? De atrapalhar o projeto dos outros, né? Então, está saindo uma obra muito bonita. Muito bonita. No palácio, então, a gente se ajuda em tudo, mano. Essa casa de apoio mesmo, eu digo, né, que é da sociedade do Estado, porque a maçonaria toda ajuda, né? A gente tem recebido uma ajuda extraordinária aqui do Grande Oriente do Brasil e eu destaco sem medo, né, a Loja Verdade. A Loja Verdade tem ajudado muito a casa de apoio, sobremaneira tem ajudado. Então, essas delimitações são administrativas, né? De resto é maçonaria. Que legal. Nós começamos falando da obra Filhos de Irã, que é a casa de apoio que está sendo construída pelo pessoal da Glomaron, e o nosso engenheiro Aldino Brasil, grão-mestre ad vitam, da Glomaron, está aqui. Ele foi o idealizador dessa casa. Agora nós vamos falar de uma atividade que vocês estão fazendo, é um bingo para arrecadar dinheiro para a obra, é isso? Isso. Vamos falar disso agora especificamente? Vamos. A gente já está no segundo bingão, a gente fez um primeiro, arrecadamos um recurso bem satisfatório, e agora a gente está nesse segundo bingão. Está na tela aí, tá pode... na tela. O sorteio agora é dia 25 de abril, né? Vai ser lá no Clube Ipiranga. Então, as pessoas que ainda não adquiriram a cartela, pode adquirir, aí tem um número de um telefone logo abaixo do carro. É só ligar, fazer o pedido da cartela. Pode ser feito tudo online, né? Você faz o Pix, a gente preenche o cabeçalho da cartela, tem um cabeçalho com nome, endereço, CPF, telefone, porque o bingo ele é eletrônico. Então, você pode comprar de qualquer lugar do mundo. Você compra a sua cartela, na hora que estiver rodando o bingo, né, o sistema vai acusar, tem um ganhador. Ganhador é a cartela número tal. Quem comprou a cartela número tal? Fulano de tal. Aí já liga para a pessoa e já faz o anúncio, né, de quem ganhou. Se houver empate, né, várias pessoas acertarem, né, preencherem a cartela ao mesmo tempo, aí vai naquele sistema da pedra maior. Então, é feito, né, ali, ou divide o prêmio, né, e eles resolvem entre si. A gente já não tem mais influência nisso, né. E esse bingão, quem quiser também estar presente lá no dia 25 de abril, agora no Clube Ipiranga. 25 de abril, Clube Ipiranga. Clube Ipiranga à noite, a partir das 20 horas. A partir das 20 horas, bingão. Então, quem quiser pode comprar sua cartela lá na hora também. Vai ter a cartela lá à venda, né, disponível. Você pode entrar enquanto a gente se confraterniza ali, tem um coquetelzinho, uma água, um refrigerante. A pessoa pode ir marcando o seu bingão lá na hora também. Olha só. Então, você que está assistindo, está nos acompanhando aí
no Política com Café, pelo Rondônia ao Vivo, pelo Facebook, YouTube e pelas redes sociais. Entre em contato se você quer ajudar a construir essa belíssima, gigante e tão importante obra que é a Casa de Apoio Filhos de Irã, aqui em Porto Velho, para atender pessoas que vêm em busca de tratamento de saúde. Compra o bingão, compra, participa, tem a oportunidade, de repente, a possibilidade de ganhar um prêmio e ainda ajuda essa grande obra. Então, fica atento nisso, você pode ajudar, de onde você estiver, você pode ajudar. E tem um vídeo para passar também? Tem. Eu até gostaria que passasse esse vídeo aí, porque eu preciso também render uma homenagem, né, ao nosso arquiteto, né, o conhecido aqui na cidade, foi presidente do CAU, o primeiro presidente do CAU, né, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que é o João Lacerda. Olha, o João Lacerda foi bonita, ele quem fez esse projeto dessa obra. Então, é uma obra muito bonita. Pessoal, esse é o projeto da Casa de Apoio, a maquete 3D da Casa de Apoio. Vai ficar assim, lindona. Vai ficar linda. A obra já está bem adiantada, essas colunas que a gente está vendo aí já estão prontas lá. Vai ter um espelho d'água no pé das colunas. Ali na frente, ali a entrada e a recepção, né? Essa parte aí tem um espelho d'água aí também. Vai ter iluminação à noite, vai ficar muito bonito. E são 100 apartamentos, tem a área de vivência, né? 100 apartamentos é maior do que a maioria dos hotéis aqui de Rondônia. Exatamente. Acho que o maior hotel aqui de Porto Velho tem 75 apartamentos. Olha aí, gente. E aí tem a capela ecumênica também, com espelho d'água em volta. É o momento que as pessoas internas, né, elas se apegam muito a Deus. Então, um padre pode ir rezar uma missa, um pastor pode ir fazer um culto, ou as pessoas podem se recolher em oração, né? Essa capela ecumênica que vocês vão ver agora, ela fica bem no fundo da casa. Vai ter uma passarela até a capela. Então, tem lavanderia, tem cozinha, tem refeitório. Enfim, é tudo bem pensado, tudo completo. Vai ter um pomar lá atrás. Aí o irmão João Lacerda, o arquiteto da obra, fez uma obra belíssima. Ele mesmo fala que foi a maior obra, a maior inspiração da vida dele foi esse projeto aí. Ele mesmo já deu esse depoimento. E todos nós estamos torcendo para que seja concluído, para poder atender essa demanda de pessoas que vêm para esses atendimentos. Meu sogro, finado sogro, ele teve câncer e ele foi atendido na casa eu não lembro o nome da casa, mas é de vocês lá em Cacoal. Casa de Apoio Amor Fraterno. Exato. Ele foi atendido lá. Várias vezes ele precisou ficar e foi muito bem atendido. Parecia que estava no hotel, de tão bacana o atendimento. E essa obra aqui é grandiosa. Um negócio quase bacana. O triplo da de Cacoal. Quase o triplo. Lá são 32 apartamentos, aqui são 100 apartamentos. E nessa obra que vocês viram, vai ter uma ala infantil, com cama um pouquinho mais baixo, o vaso sanitário também um pouquinho mais baixo. Tem uma ala para os ostomizados, se não me engano, que faz aquela bolsa de colostomia, porque o ostomizado ele não usa vaso sanitário, ele usa uma bancada, então é como se fosse um vaso numa bancada, que ele possa dar descarga, possa fazer a higiene dele. Então, a casa muito bem adaptada, vai ter elevador para as pessoas com alguma dificuldade de locomoção. Então, a casa muito bem pensada, muito bem estruturada. Logo após a saída ali, já tem uma passarela, né, para os pacientes atravessarem. Então, quem está na casa de apoio, que tem a mobilidade, ele pode ir andando para o Hospital de Amor. E quem não tem, né, nós vamos ter veículos também, ambulância, carros, para fazer esse transporte. E a ideia, né, depois a gente conseguir com o DENIT uma autorização para instalar aqueles elevadores de carga nas passarelas, para o cadeirante poder subir. Importante. Exatamente. Então, é um projeto nosso também. Acredito que o DENIT não vai se opor, até porque a manutenção também vai ser nossa, né? A gente é que tem interesse que
elevador esteja, né, em plena atividade, em pleno funcionamento para atender as pessoas. Olha aí. Ô Aldino, quando eu disse para o grão-mestre Claudelício Alves que você seria o meu entrevistado de hoje, ele mandou um grande abraço e disse que é um grande admirador e apoiador e torce junto com toda a Irmandade para que essa casa seja concluída e possa atender e cumprir o seu propósito, que é atender as pessoas que necessitam. E por tudo que eu já te falei, Deus quer. Deus quer, Deus tem ajudado, tem nos mostrado o caminho. Então é uma casa que vai ser construída. Eu lembro quando a gente fez o lançamento desse projeto, muitas pessoas falavam que seria um elefante branco, que a gente não ia dar conta de terminar. E eu sempre dizia, né? Se fosse fácil, não seria para nós maçons. Como é difícil, é uma obra para a gente dá conta, a gente vai fazer e está saindo. A coisa está acontecendo e Deus está ajudando, Deus tem mostrado o caminho, tem colocado as pessoas certas no nosso caminho. Pra você ter uma ideia, né? Eu não quero ser leviano, mas a gente tem que render homenagens para quem ajuda, né? Sim, o seu Mário Gazin, ele tem um coração fora de série. Aquele homem, ele não é desse planeta, não. Ele, há muito tempo atrás, lá no início, né? Ele já tinha prometido a doação dos colchões para a gente. E como isso leva tempo, né? Como eu te falei, a gente não tem uma data para concluir, porque a gente depende de recurso para estar fazendo, mas ele, vez em quando, ele reforça que o que ele prometeu está garantido e vai ser cumprido. E no início eram 122 colchões, ele já estendeu para 200 colchões. 200 colchões. 200 colchões, que é o paciente e o acompanhante. Então são 2 camas, 2 colchões em cada apartamento. Os apartamentos são com banheiro, né, suíte, né, ele não precisa ir em banheiro externo. E é muito simples, são 2 camas, uma cômoda, né, uma arara para que pessoas poderem colocar suas roupas e o banheiro dentro, né. Tudo adaptado, né, portas de 1,20 m para facilidade de locomoção, de cadeirante, de maca e etc. Então, a casa foi muito bem projetada, muito bem pensada. A gente vai ter câmera fria. Só para você ter uma ideia, em Cacoal, as pessoas que ali são atendidas, como o caso do teu finado sogro, que você estava falando, as pessoas são tão gratas por aquilo que eles receberam na casa de apoio. Quando eles retornam às suas origens, o sítio, a fazenda onde moram, o município, o distrito onde moram, cara, eles mandam tanta coisa para essa casa de apoio. É carne de porco, carne de boi, é abóbora, banana, macaxeira, tanta coisa que chega que a gente teve lá em Cacoal que providenciar uma sala para colocar vários freezers, né, para acomodar isso, e uma câmara fria, né, para poder manter, colocar esses mantimentos. Eu acredito que aqui não vai ser diferente, não. A gente já pensou numa câmara fria, lavanderia, a cozinha industrial, o refeitório é bem grande, vai caber ali quase 300 pessoas no refeitório, embora a capacidade da casa seja de 200, né? Mas se vierem visitantes, podem também almoçar com a gente lá, fazer a refeição lá sem problema nenhum. É bem grande lá. Olha só, Aldino, você falou uma coisa interessante. As pessoas que vêm em busca de tratamento ainda trazem provisões para as casas de apoio. Olha só, quem está doente, tem pouco ou quase nada, consegue doar o pouco que tem. E você que tem muito, você tem que lembrar de ajudar também. Eu quero até falar um negócio aqui, depois eu vou fazer um corte e mandar para ele. O Luciano Hang, da Avan, já que o da Gazin, né? Eu esqueci o nome, perdão. Mário Gazin. O Mário Gazin, ele doou as camas. O Luciano Hang poderia doar
os lençóis, toalhas, enfim, tem tanta coisa que a van poderia doar. Ar-condicionado. Ar-condicionado. Luciano Hang, olha aí. Placa de energia solar. Olha só, Luciano Hang. Casa de Apoio Filhos de Irã é para receber pessoas que vêm em busca de tratamento de saúde aqui em Porto Velho, Rondônia, num dos maiores hospitais de câncer do Brasil, que tem. Nós temos o privilégio de ter aqui, graças ao trabalho de muitas pessoas, né? Inclusive políticos, pessoas ligadas à Casa de Apoio, ao Hospital do Câncer de Barretos, enfim, nós temos esse hospital gigante e de muita qualidade aqui para atender essas pessoas. E a Casa de Apoio Filhos de Irã está ali para dar esse suporte para quem vem em busca de tratamento de saúde. E você poderia contribuir muito, porque você pode. E as pessoas estão trazendo um pouquinho que tem para as casas de apoio para poder ajudar na alimentação. Você poderia doar também. E é muito bem-vindo. E eu sei que você tem um coração gigante e você vai fazer isso, porque você é um cara bom e todo mundo sabe disso. E a Van consegue. Tá? Verdade. Já fiz um apelo aqui, vou mandar lá para o Luciano, de repente, ou ele corre comigo, ou ele ouve de repente, né? Vai ouvir, com certeza. Com certeza. Então, gente, Natan, como é que está o tempo? Então vamos caminhar para o final aqui. Tem outros assuntos que eu queria falar contigo, mas não vai ser nessa ocasião, porque para a gente não misturar as conversas, porque tem muita coisa para conversar. O Aldino, ele é um cara que qualquer assunto que você falar com ele, ele tem bala na agulha, ele tem argumento, ele conhece, é um cara da história, é um cara do momento, é um cara que conhece e poderia nos dar muita informação aqui. Mas nós vamos caminhando para o final, Aldino. Eu quero te agradecer muito. Tá? O Aldino, ele é engenheiro civil, funcionário público, grão-mestre ad vitam da Glomaron e idealizador da Casa de Apoio Filhos de Irã, aqui de Porto Velho. E ele está nessa correria aí para conseguirmos, para que a Glomaron termine e conclua essa casa de apoio para receber essas pessoas. É isso. Fique à vontade, você tem o tempo que você quiser. Vamos lá. A Casa de Apoio, ela é para a população, como eu te falei, não só do estado de Rondônia, mas do Amazonas, do Acre, da Bolívia, do Peru, e se vierem de outros estados também serão recebidos. Não tem custo nenhum, né? As pessoas não vão pagar. Bem, não tem fronteira. Não tem fronteira. E não vão pagar nada para usar a casa, né? Uhum. Como eu disse, eu acho que vai ser pouco. Uhum. Com certeza a gente vai ter fila de espera, vai ter lista de espera. São 100 apartamentos. São 100 apartamentos. Nossa, gigante. Mas eu acredito que ainda não será suficiente. Precisaremos de outras instituições, de até entidades não governamentais que possam construir outras ali nas imediações para poder atender a população. Porque é um momento muito difícil de janeiro, muito difícil para a família, né? A doença não atinge só o paciente, atinge toda a família, toda a célula familiar, ela é afetada, né, de uma forma ou de outra. Então, é um momento que, se a gente puder minimizar o sofrimento dessas pessoas, a gente tem que fazer. Então, a gente pede a ajuda de toda a população. Você que está nos ouvindo, você quiser doar alguma coisa, não precisa ser muito, não. Se fizer uma doação de R$100, você já recebe 5 cartelas para concorrer no bingo, né? Então, nos procure. Não precisa ser em dinheiro também. Você pode doar areia, você pode doar cimento, você pode doar tijolos, enfim, mão de obra. Esses dias teve um senhor do interior do estado que falou que não tinha dinheiro, mas ele era pedreiro. Olha, de ofício, bonita, hein? E ele se dispôs ele até falou, daqui a 2 semanas eu vou estar disponível, né, para vir para cá trabalhar como pedreiro, né, para ajudar a sentar tijolo, a rebocar a parede.
Enfim, qualquer tipo de ajuda que você puder vai ser bem-vindo, né? Não precisa necessariamente ser em dinheiro. A gente sabe que a situação financeira da maioria dos brasileiros não é boa, né? Mas você pode doar o teu tempo, o teu trabalho, você pode, enfim, existem N formas de você ajudar nessa obra que vai minimizar o sofrimento de muita gente. E é como eu sempre digo, a gente faz, não é pra gente. Pelo menos eu peço a Deus que eu nunca precise, nem para mim, nem para nenhum dos familiares meus, usar essa casa. Mas a gente sabe, tem certeza que já tem muita gente precisando, muita gente que necessita dessa casa e precisa de imediato, né, ter um lugar para ficar. A gente sabe que vários municípios já se juntaram, não sei se você já reparou, em frente à rodoviária, numa esquina onde tinha um hotel, sim, ali tem tipo uma casa de passagem, né? Para algumas prefeituras do interior fizeram um tipo de consórcio ou cooperativa, sim, né? verdade. E montaram lá, mas não é o suficiente. O número de ônibus que chega aqui é algo assustador. Não temos ainda um estudo científico para dizer o porquê desse número tão grande de câncer aqui na região norte. Temos vários estudos, um aponta para o DDT, acho que é da tua época, né? DDT, sim. O pessoal da SUCAM passava, colocava uma plaquinha atrás da porta com a data que passou. O DDT na década de 60 foi tirado do mercado norte-americano, Estados Unidos da América, por já ser uma substância cancerígena. Só que exatamente na década de 60 e 70 foi a época que ele mais foi utilizado aqui na região. A água, pH na década de 80 também, eu cheguei em 82 aqui, ainda durante tinha, muitos né? anos eu vi aquilo. Então o pH da água, né? A nossa água é muito ácida, tem a questão do garimpo, né? Tem a questão também dos defensivos agrícolas, né? Dos venenos que eram usados na lavoura, a chuva bate, aquele veneno penetra no solo, aquilo vai cair em algum lençol freático, em algum córrego. Então tem várias possibilidades, mas nenhum estudo científico assim que bata o martelo e fala é isso. Mas o fato é que a nossa região tem um índice de câncer muito alto. Não é à toa que o Hospital de Amor Amazônia se instalou aqui. Segundo o próprio Henrique Prata fala, que aqui vai ser a maior unidade do Brasil, porque lá em Barretos eles têm várias unidades espalhadas, e aqui não, é um aglomerado só. Então ele mesmo disse que esse aqui é o maior do Brasil, e ainda não está terminado. Ele vai até lá na mata, ainda tem uma ala infantil para ser construída, que ainda não foi construída. Eles atendem o público infantil, mas ainda nas áreas dos adultos. Mas vai ter uma área, por isso que a nossa casa de apoio também terá uma área, uma ala, né? Só para atender as crianças também. Então, nos ajude. É um apelo não meu, não do Djani, não da maçonaria, mas um apelo das pessoas que necessitam, né, utilizar essas casas de apoio que estão em tratamento de câncer aqui no estado. Olha só. Obrigado ao Dinheiro Brasil. Obrigado, pessoal de casa. Semana que vem voltaremos. Um abraço. Um abraço.